Queridos e amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Muito bem, nesse vídeo eu quero apresentar um reforço. Eu quero reenfatizar algo que eu disse aqui num dos meus últimos vídeos, onde eu comentei um texto de Ellen White, do livro Primeiros Escritos. Eu gostaria de fazer isso porque eu tenho recebido muitos contatos, tanto por e-mail quanto através do celular, de pessoas querendo ampliar o entendimento a respeito daquilo que eu comentei sobre Ellen White aqui no livro Primeiros Escritos, sobre o que ela escreve aqui no livro Primeiros Escritos, as páginas 126 e 127. Eu vou ler de novo aqui o texto e vou tentar, por outros modos, ampliar o entendimento dessas pessoas que estão em dúvida ou que gostariam de um esclarecimento maior, mais amplo, né? Um pouco mais detalhado a respeito do que ela escreve e do entendimento bíblico a respeito daquilo que ela escreve, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho, a página 126 do livro Primeiros Escritos, e depois um pequeno trecho, a página 127, certo? Ela comentando sobre a entrada do pecado no mundo, ela escreveu o seguinte: a tristeza encheu o céu ante a realidade de que o homem se perdera e que o mundo que Deus havia criado se encheria de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e que não havia meio de escape para o ofensor. Toda a família de Adão tinha que morrer. Vi então o amorável Jesus e contemplei em seu semblante uma expressão de simpatia e pesar. Logo o vi aproximar-se da inexcedível luz que envolvia o Pai. Disse o meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com seu Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava em comunhão com seu Pai. 3 vezes ele foi envolvido pela gloriosa luz em torno do Pai, e na terceira vez ele veio do Pai e pudemos ver sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e angústia, e brilhava com uma luz maravilhosa que palavras não podem descrever. Ele fez então saber ao coro angélico que se abrira um caminho de escape para o homem perdido, que estivera pleiteando com o Pai e obtivera a permissão de dar sua própria vida como resgate para a raça, de levar os seus pecados e receber sobre si a sentença de morte, abrindo desta maneira caminho pelo qual pudessem, mediante os méritos do seu sangue, encontrar perdão para as transgressões passadas e, mediante a obediência, ser levados de volta ao jardim do qual haviam sido expulsos. Então vejam, o que eu gostaria de salientar e enfatizar aqui neste pequeno trecho que eu li é o que está aqui, a respeito de Jesus. Ela escreve que Jesus estivera pleiteando com o Pai e obtivera permissão de dar sua própria vida como resgate para a raça, de levar os seus pecados e receber sobre si a sentença de morte, óbvio, em lugar dos pecadores. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar aqui primeiro. Jesus pleiteia com o Pai e, ao pleitear com o Pai, ele recebe a permissão de oferecer a sua vida como resgate da raça pecadora. Jesus pleiteia. E por que ele pleiteia com o Pai? Ou seja, ele procura convencer o Pai de que ele quer, deseja oferecer, dar a sua vida em resgate da raça culpada. Ele precisa pleitear com o Pai, ele precisa convencer o Pai de que ele deve ir, deve oferecer a sua vida. Para que o Pai ofereça, para que o Pai, lhe dê a chancela, lhe dê a permissão para que ele possa dar a sua vida em resgate da raça culpada. O que dá a entender aqui é que se Jesus não pleiteia com o Pai,
a permissão para que ele viesse morrer, o pai não cederia. O pai não faria isso. Não enviaria o seu filho para morrer pela raça culpada. É necessário Jesus pleitear, convencer o pai, né? Obter dele a permissão para vir morrer pela raça culpada. Vejam, esta é a ideia que se tem automaticamente quando se lê isso. Ele estivera pleiteando com o pai e obtivera a permissão de dar sua própria vida como resgate para a raça, de levar os seus pecados, receber sobre si a sentença de morte. Estivera pleiteando com o pai. Por que ele estivera pleiteando com o pai? Para convencer o pai, para obter do pai permissão para vir morrer pela raça culpada. Ora bolas! Esse é o entendimento. Não há como escapar disso, não há como escapar dessa dedução. E aqui na página 127, no primeiro parágrafo, Ellen White diz assim: disse o anjo. Que anjo? O anjo assistente, né? Que ela afirmava possuir. O anjo, então, abre aspas para o anjo de Ellen White. Pensais que o pai entregou o bem-amado filho sem luta? Não, não. Aí o anjo de Ellen White, o anjo assistente de Ellen White, diz o seguinte: olha, você pensa que o pai entregou o seu filho bem-amado sem luta? Não, não. Ou seja, Deus relutou consigo mesmo. Ele relutou em entregar o seu próprio filho para morrer em lugar da raça culpada. Não é essa a dedução que se chega quando se lê isso aqui? É essa, não há escapatória aqui, não há outra interpretação para isso. Deus relutou em entregar o seu filho para morrer em lugar da raça culpada. Ele relutou consigo mesmo. E aí Ellen White escreve: foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou daria o seu querido filho para morrer por eles. Foi de fato uma luta para Deus decidir. Ora, meus amados irmãos e amigos, então veja, num dos meus recentes vídeos, eu fiz uma análise e um comentário sobre isso. Fiz aqui algumas citações bíblicas reforçando não a ideia, mas o fato bíblico expresso pela palavra de Deus de que nunca houve relutância da parte de Deus em enviar o seu filho para morrer em lugar dos seus filhos pecadores aqui na terra. Nunca houve. A Bíblia, em lugar algum, nos dá pelo menos a ideia de que isso tenha acontecido, de que Deus tenha relutado consigo mesmo antes de dar a permissão para o seu filho vir morrer em lugar da raça culpada. Não há isto na Bíblia. Isto não existe. Vocês estão entendendo? Porque não há outra interpretação para estes textos, ou estes trechos que eu li de Ellen White, contidos aqui no livro Primeiros Escritos, nas páginas 126 e 127. Não há outra interpretação. Nós só podemos chegar a esta interpretação de que Deus relutou. Jesus teve que pleitear, ou seja, quando eu pleiteio algo com alguém, é porque eu preciso convencer alguém a ceder à minha vontade, ao meu desejo. Eu estou tentando convencer alguém de algo que eu desejo fazer. Quando eu chego a pleitear com alguém é nesse sentido, é porque eu preciso convencer alguém, né? É esse o sentido da palavra. Eu estou pleiteando algo com alguém, no caso aqui, Jesus pleiteando com o Pai, algo que o Pai relutou em conceder. Então, o fato mais evidente da Bíblia é de que isto não é verdade, isto não corresponde com a verdade nem bíblica e nem evangélica. Né? Porque isto não se encontra na Bíblia, e muito menos isto é conteúdo evangélico. Né? Evangélico no sentido das boas novas. Ou seja, nada daquilo que a Bíblia relata como sendo evangelho, ou seja, as boas novas de que Jesus veio morrer no lugar dos seus filhos pecadores, nada contido neste assunto, né,
deixa subentender que Deus relutou consigo mesmo ceder a Jesus, oferecer Jesus como dádiva, né, para nos remir dos nossos pecados. Não houve nada disso, nunca houve nada disso, nem do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista evangélico. O que eu quero ler com vocês agora é algo maravilhoso, que se encontra aqui em João capítulo 6. Eu quero relembrá-los de que eu já tratei deste assunto aqui outras vezes em outros vídeos. Por isso que é bom a gente estar sempre revisitando os temas que nós já tratamos aqui, porque existem pessoas novas chegando aqui na TV Caminho Livre. Existem pessoas novas descobrindo o nosso canal agora. E essas pessoas não tiveram a oportunidade ainda de assistir aos vídeos que nós publicamos antes, aos primeiros vídeos, onde nós tratamos destes assuntos. Então, eu quero ler com vocês alguns trechos, alguns versículos do capítulo 6 de João, para que vocês possam ampliar o vosso entendimento no sentido de perceberem que a Bíblia em momento nenhum autoriza ninguém a escrever o que Ellen White escreveu ou a entender o que é passível de entendimento a partir daquilo que ela escreveu, no sentido de achar que Deus relutou em entregar o seu filho para morrer em lugar dos seus filhos pecadores aqui na terra. A Bíblia não nos dá essa condição em lugar algum. Ou seja, Deus teve que ser convencido por Jesus? Jesus teve que pleitear com Deus? Deus relutou em entregar seu filho por nós? É isso que a Bíblia diz em algum lugar? É isso? Ou seja, quer dizer que o plano da redenção, então, né, esse plano de redenção, ele foi uma iniciativa de Cristo? Ele não estava nos planos de Deus? Ao ponto de Jesus ter que pleitear com o Pai isso? Ao ponto do Pai relutar em entregar seu filho por nós? É isso que a palavra de Deus nos diz? Leamos o que consta aqui em João, capítulo 6. Esse é um dos capítulos da Bíblia que eu sei que a teologia adventista gostaria que ele desaparecesse. A teologia adventista gostaria que alguns capítulos da Bíblia não constassem na palavra de Deus. E eu sei que João capítulo 6 é um destes capítulos. Por quê? Porque João capítulo 6, ele vai de encontro ao entendimento adventista sobre essa questão, plano da salvação, plano da redenção, evangelho da graça. Como eu estou enfatizando, eu estou analisando aqui um texto de novo, né? Reenfatizando, reanalisando um texto de primeiros escritos. Estou fazendo isso a pedidos de muitos que têm me procurado, entrado em contato comigo, para que eu possa ampliar esta questão mais ainda, né? Então vamos ler João capítulo 6, a partir do verso 37. Olha só, a partir do verso 37. Vamos, a partir da leitura de alguns versículos aqui deste capítulo, procurar entender o sentido daquilo que nós entendemos ser o plano da redenção e o sentido de como isso nos chegou até nós. Ou seja, o plano da redenção foi uma iniciativa de Cristo, foi uma ideia de Cristo, que Cristo teve que convencer o Pai desse plano, né? Vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. João capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está fazendo uma afirmação maravilhosa aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, toda aquela pessoa que o Pai dá, oferece a Jesus, inevitavelmente
esse vai a Jesus. O Pai deu a Jesus. Vejam só, é iniciativa do Pai dar alguém a Jesus. O Pai tem autoridade para dar alguém a Jesus. E porque o Pai tem autoridade para dar alguém a Jesus, quando Ele o faz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Inevitavelmente, esse a quem o Pai dá a Jesus, inevitavelmente vai a Jesus. Ou seja, esse que o Pai dá, oferece a Jesus, esse chega a Jesus. Ele se encontra com Cristo. Veja, e esse vir a Jesus, vir a mim, que Jesus diz aqui no verso 37, não é outra coisa senão crer em Jesus. Crer em Jesus. Mas para crer em Jesus é necessário a anuência do Pai. É o contrário do que Ellen White registra no seu livro Primeiros Escritos, que Jesus tem que pleitear com Deus. Jesus tem que convencer Deus. Né? E Deus reluta antes de conceder a Jesus para morrer em lugar da raça, em lugar dos seus filhos. A Bíblia diz que é o Pai que dá, é o Pai que oferece a raça culpada, né? A quem Ele veio salvar, a Jesus. É Ele que dá, é Ele que oferece, é o Pai que oferece, é o Pai que dá. E esse vir a Jesus é crer em Jesus, só que para crer é necessário que o Pai dê esse alguém para Jesus. E o que significa isso? Em suma, do modo efetivo, prático, concreto, esse dar, esse oferecer do Pai, oferecer um filho a Jesus, essa oferta do Pai a Jesus, essa oferta de alguém, né, vindo do Pai a Jesus, não é outra coisa senão o dom da fé. Ninguém vai a Jesus, ninguém crê em Jesus, se ele não recebe antes o dom da fé. Ou seja, o Pai tem que dar esse alguém a Jesus. Se o Pai não der esse alguém a Jesus, esse alguém não irá a Jesus. Não irá a Jesus. Não crerá em Jesus. Porque uma coisa, e o próprio capítulo 6 de João nos diz isso, uma coisa é você estar, veja bem, andando, comungando fisicamente, do ponto de vista físico, pessoal, com um grupo que pertence a Jesus. Uma coisa é isso, e aqui em João 6 você vai ver isso. Leia depois, nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, leia depois em sua casa todo o capítulo 6 de João e você verá isso. O fato de andar com Cristo, comungar com outros que seguem a Jesus, não quer dizer que você também crê em Jesus do mesmo modo como os demais creem. O fato de estar presencialmente, fisicamente, pessoalmente, na comunhão de crentes, não significa que você também seja crente. Não significa que X, que comunga no meio dos crentes, seja crente pelo fato de estar presencialmente, fisicamente, pessoalmente no meio dos crentes. Estão entendendo? Aqui em João 6, Jesus deixa isso muito claro. Porque é aqui em João 6 que ele começa, como diz o apóstolo João, a endurecer o seu discurso, a chamar as pessoas para um comprometimento real com a sua palavra, com o seu reino. E quando Jesus chama a um comprometimento real com o seu reino, chama os seus discípulos para isso, um comprometimento real com o seu reino, muitos que o seguiam, né, caem fora. Ou seja, eles percebem o seguinte: opa, o negócio aqui está começando a ficar difícil, está começando a ficar mais complicado, né? Esse negócio de receber o pãozinho, o peixezinho, né, de graça aqui já não vai combinar mais, eu tenho que me comprometer, não, então para mim já não serve mais. Enquanto era só pão e peixe, né, enquanto o pãozinho e o peixinho vinha de graça, para mim estava tudo certo, mas agora eu tenho que me comprometer com esse negócio de reino de Deus, eu não sei o que é isso, não estou afim de fazer isso, eu vou cascar fora, enquanto é tempo. Muitos pensaram assim, obviamente que eu estou trazendo para os dias de hoje, né? Então vejam, gente, estamos analisando o capítulo 6 de João, mostrando que é iniciativa de Deus, foi iniciativa de Deus, né? Pertenceu à mente do Senhor o plano da redenção. Na verdade, veja só, como nós somos trinitários, eu sou trinitário,
O plano da redenção, ele é oriundo da mente santa desse Deus Trino, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não foi o pensamento de um apenas, não foi a vontade de um apenas. Foi a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Salvar aqueles por quem ele viria morrer em lugar de, né, substituindo-os na cruz. Então veja, gente, voltemos aqui ao texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E Jesus está reafirmando, fazendo uma afirmação que muitos não creem, especialmente adventistas do sétimo dia, não creem nisso aqui. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí eles lançam o seguinte argumento. Não, o que o texto está falando é o seguinte: Jesus não lança fora, mas a pessoa pode se lançar fora. Ela pode se lançar fora. Jesus não. Olha o argumento adventista. Jesus não está afirmando. Jesus realmente está afirmando que ele não lança fora, mas a pessoa pode se lançar, ela se lançar fora. Aí, se você ler João 6, você vai perceber que todos esses que tomam a iniciativa de se lançar fora da comunhão de crentes, dos seguidores de Jesus, é porque nunca pertenceram a Jesus de fato. Entenderam a lógica? Porque para a igreja adventista, todo aquele que se batiza na igreja, ele se batizou na igreja, ele comunga durante um determinado tempo na igreja, então, durante esse determinado tempo em que ele comunga ali na igreja, ele está salvo. Ele está verdadeiramente salvo. Mas aí esta pessoa sai. Isso aconteceu muito, e acontece muito, todos os dias acontece isso, né? Aí a pessoa sai. Então, quando a pessoa sai da igreja, para o entendimento adventista, para a mentalidade adventista, o que acontece? Essa pessoa que um dia fora salva, inclusive havia sido batizada, pertenceu à igreja, agora ela saiu, então agora ela perde a sua salvação, pelo fato de ter saído da igreja. Aí vem a igreja adventista e nos afirma o seguinte: está vendo como é possível perder a salvação? O X se batizou, né, numa determinada época, frequentou a igreja por algum tempo e agora saiu. X então perdeu a salvação. E esta é a mentalidade. A igreja jamais imagina o seguinte: olha, X nunca pertenceu a Deus de fato e de verdade. X se batizou e frequentou a igreja por N razões, mas nunca pelo fato de ter pertencido verdadeiramente a Deus. Ou seja, a questão do joio não é levada em consideração pela igreja adventista nessa hora. Ela só quer afirmar, por conta de um entendimento teológico equivocado, que X saiu da igreja, onde ele estava salvo, e agora ele está perdido. X fora verdadeiramente salvo e agora X está verdadeiramente perdido. Ela nunca leva em consideração que no meio do trigo há um elemento parecido com trigo, mas é estranho à natureza do próprio trigo, chamado joio. Este elemento está lá no meio do trigo, se parece muito com trigo, mas quem inseriu este elemento estranho, muito parecido com trigo, ali no meio do trigo? Satanás. A igreja se esquece disso. Veja só, este joio que se parece muito com trigo, né, se veste como trigo, fala como trigo, às vezes prega como trigo, ocupa cargos, né, na igreja como o trigo ocupa, se comporta como trigo, mas não é trigo, é joio. Este sai. E aí a igreja, se esquecendo desse detalhe, que há joio no meio do trigo, de que este joio nunca pertenceu a Deus, ele é propriedade de Satanás, inserido ali na comunhão do trigo, justamente para confundir, né, aquele que é trigo de fato e de verdade, para confundir, para gerar conflitos, para gerar discórdia, para semear o ódio, para semear uma série de coisas ruins e más, satânicas. Porque foi com este propósito que Satanás inseriu o joio no meio do trigo. Entendem? Então, um argumento para a última parte do versículo 37, o argumento adventista, é o seguinte: olha,
Quando Jesus diz, todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, é este. Não, Jesus realmente não lança fora. Ele não lança fora ninguém. As pessoas é que se auto-ejetam da igreja, né? Da comunhão de Deus. Ora, meu Deus do céu, uma coisa é você analisar esse texto sob o prisma do joio e sob o prisma daquilo que está contido aqui em João 6. Em João capítulo 6. Vejam o verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É o que eu estou falando aqui. O que aconteceu com estes muitos discípulos que o abandonaram e já não andavam com ele? Eram verdadeiros filhos de Deus? Não, não eram, porque se fossem, permaneceriam com ele. E olha só, João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Então, uma das evidências de que a pessoa é verdadeiramente discípulo de Jesus, Jesus deixa bem claro, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, por que Jesus cita isso? O verdadeiramente aqui. Porque haviam falsos discípulos entremetidos no meio dos verdadeiros discípulos. E estes que eram falsos, quando Jesus chamou a comunidade de crentes, aquela comunidade de seguidores, para um comprometimento maior com o seu reino, com os valores do seu reino, estes que não eram verdadeiros discípulos fizeram o quê? Cascaram fora, segundo o verso 66. Então vejam, gente, nós temos que entender o seguinte, quando Jesus diz aqui no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus preserva esse. É Jesus que cuida, o Pai deu a Jesus. Jesus não vai lançar fora, mesmo sabendo que esse a quem o Pai deu a Jesus é pecador, é ímpio, é frágil, comete pecados, comete erros, tem um entendimento equivocado a respeito de Deus, do seu reino, do Evangelho. Mesmo sabendo de tudo isso, o Pai deu a Jesus. E Jesus, mesmo conhecendo este a quem o Pai lhe deu, melhor do que a ele mesmo, não o lança fora. Essa é a promessa de Deus. Jesus não vai jogar esse que verdadeiramente foi dado pelo Pai a ele fora. Jesus não vai lançar ali fora. Porque foi o Pai que deu. E esse que o Pai lhe deu, crê em Jesus, inevitavelmente crê nele. E a promessa é essa. Jesus não vai deixar que ele se perca. Olha o verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este versículo 38 aqui não se choca com o entendimento de primeiros escritos, páginas 126 e 127, quando Ellen White diz que Jesus teve que pleitear a permissão do Pai para vir morrer em lugar dos seus filhos pecadores. Quando Ellen White, dizendo aqui, abrindo aspas para o anjo, né, diz que o Pai entregou o bem-amado filho com muita luta. Muita luta. O Pai relutou em entregar o seu bem-amado filho. E Ellen White confirma, foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou daria seu querido filho para morrer por eles. O verso 38 põe abaixo este entendimento Ellen Whiteano, equivocado, antibíblico, anti-evangélico, anti-graça. Anti-graça. Olha, porque eu desci do céu, diz Cristo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Qual é a vontade imutável deste Deus eterno que não muda? Qual é a vontade imutável deste Deus eterno que não muda? Essa é a questão, agora, que eu coloco para os adventistas do sétimo dia, que vivem aqui me chacoalhando como se eu fosse um imbecil, um idiota, que não soubesse entender aquilo que eu leio. Qual é a vontade deste Deus imutável? Quando Deus tem uma vontade, ele tem esta vontade dentro do tempo ou fora do tempo, adventistas? Ele tem esta vontade imutável, não é na eternidade que ele concebe a sua santa vontade imutável? É ou não é? Claro que é, a vontade de Deus é imutável. Imutável. E aí Jesus diz o seguinte, no verso 38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Ele desceu do céu para fazer, como ele diz aqui, olha, mas a vontade daquele que me enviou. Ele desceu para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não teve, ao contrário do que diz Ellen White, pedir permissão para Deus para vir morrer, não. Ele não teve que pleitear. Deus Pai não relutou consigo mesmo em ceder Jesus para morrer em nosso lugar. Não, isso é uma mentira deslavada de Ellen White, minhas senhoras e meus senhores. Isso é uma mentira, isso aqui, ó, que está aqui nesse livro. É uma mentira, isso aqui tinha que ser rasgado e queimado. Isso aqui é mentira, isso aqui não é palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de Deus. E se não é palavra de Deus, é como Ellen White mesmo disse, olha, se os testemunhos não forem de Deus, não há meio termo. Ou é de Deus ou é do diabo. Então eu lhes afirmo, como não é de Deus não é isso aqui, e eu estou mostrando pela palavra que não é do diabo. Isso aqui é do diabo. Porque de Deus não é. Porque Jesus está afirmando justamente o contrário aqui. Olha o verso 39, respondendo aquela pergunta que eu fiz e que não é retórica. Ah, se Jesus então diz que desceu do céu para fazer a vontade de Deus, porque foi enviado para isso, para fazer a vontade de Deus e não somente a sua vontade. Olha o verso 39. Qual é a vontade de Deus, então? Qual é a vontade de Deus? De Deus. Verso 39 diz assim, e a vontade... Isso é palavras de Jesus, né? São palavras de Jesus. E a vontade de quem me enviou é esta. Prestem atenção, adventistas do sétimo dia. Eu estou falando isso aqui não é porque eu os odeio, não. Não é porque eu os odeio. Mas é porque eu tenho amor por vocês. Eu já fui um de vocês. Eu estou falando o que estou falando porque eu amo vocês. Eu sei que tem gente de Deus aí dentro da igreja adventista. Então vejam, olha o verso 39, é a palavra de Deus. Não sou eu, não é Calvino, não é Lutero dizendo. Não é John Owen, não é John Knox, não é o George Whitefield, não é Savonarola, não é Zwinglio, não é ninguém em termos humanos falando. É o próprio Cristo falando que a vontade de quem me enviou é esta. Aí, qual é então a vontade? Qual é então a vontade de Deus? Olha só, é que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Será que a gente tem que fazer o quê com esse texto aqui para adventista do sétimo dia entender? Palavra de Deus, meus irmãos adventistas do sétimo dia. Palavra de Deus, isso aqui não é palavra minha. Eu não estou querendo tirá-los da igreja adventista, sacá-los daí. Eu não estou querendo que vocês saiam da igreja, que vocês permaneçam aí enquanto vocês puderem. Porque eu sei, e todos nós que empunhamos este evangelho da graça, sabemos que é quase impossível permanecer aí crendo neste evangelho da graça como a Bíblia o expressa. É quase impossível. A igreja não permite que quem crê do jeito que nós cremos, segundo o que a Bíblia expressa, permaneça no seu seio. A igreja adventista não permite, mas
Eu não estou sacando você daí, não tem esse poder, não tem essa autoridade. Eu estou pregando o evangelho, é palavra de Deus, não é palavra minha, não é palavra de homem nenhum. Cristo está dizendo, é a vontade de quem me enviou esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Aí eu te pergunto, meu irmão querido, quantos se perderão? Quantos filhos de Deus se perderão? Quantos? Verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros. Quantos verdadeiros filhos de Deus se perderão com base no que você acabou de ler aqui na palavra de Deus? Jesus afirmando. Quantos se perderão? Quantos? Porque se você afirma que pelo menos um se perderá, você está indo numa direção contrária ao que a palavra de Deus diz. Você está expressando algo que não condiz com a verdade evangélica, cristocêntrica, que está aqui na palavra de Deus. Se você diz que um se perderá, se você diz que só um se perderá, você já está errado, você está equivocado. Porque Jesus disse bem claro, Jesus deixa bem claro aqui, olha, a vontade de Deus é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Ou seja, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, elaborou um plano da redenção na eternidade pretérita, juntamente com Deus Filho, juntamente com Deus Espírito Santo. E a vontade suprema, imutável deste Deus, é que Jesus não perca nenhum de todos aqueles que Deus lhe deu. Todos aqueles que Deus lhe deu. Jesus não perca nenhum. Se você crê que Jesus pode perder pelo menos um, não digo uma multidão não, tá? Nem me refiro a uma multidão, uma grande multidão. Mas se você crê que Jesus pode perder pelo menos um, você está afirmando que Jesus não é poderoso o suficiente para salvar todos os que Deus lhe deu. É isso que você está afirmando. Você está desconfiando do poder de Cristo, de salvar todos os que o Pai lhe deu. Porque esta é a vontade do Pai, que Jesus não perca nenhum. Jesus vai perder algum, segundo a sua crença nesse mesmo Jesus Cristo, que eu sei que você é adventista do sétimo dia, crê em Cristo. Você crê que Jesus vai perder algum? Porque se você crê que Jesus vai perder pelo menos um, você não crê no poder de Cristo para salvar. Você não crê na palavra de Deus. O próprio Cristo, abrindo um parênteses, antes de continuar aqui em João 6, vá comigo a João 17. Vá comigo a João 17. Não é você que crê na Bíblia, da palavra de Deus, não é você adventista que só crê no está escrito. Não é você que crê só no que está escrito. Então venha comigo no está escrito. Por isso que eu não tenho medo de debater com adventista nenhum, pode ser ele doutor em teologia. Chama para debater comigo Amin Rodor, chama para debater comigo o Wilson Paroski, chama para debater comigo qualquer doutor, o doutor que está lá nos Estados Unidos, diretor do White State lá, um dos diretores associados do White State, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele agora. Chama para debater comigo qualquer doutor. Ora, bolas, por que eu tenho essa confiança? Não é, veja bem, não é porque eu sou melhor do que qualquer doutor. Não é porque eu sei mais do que qualquer doutor. Não é porque eu estudei mais do que qualquer doutor. Eu já disse isso e repito aqui. Os doutores da Igreja Adventista são pessoas sérias. São pessoas que estudam muito. São pessoas que não receberam um doutorado de graça. Estão me entendendo? Não estou chamando para debater com esses grandes. Não é porque eu estou falando que eu sei mais, que eu sou melhor, que eu estudei mais. Não, é porque no que diz respeito a evangelho da graça, eu sou doutor. Embora não tenha recebido nenhum título acadêmico nesse sentido. Mas no que diz respeito a evangelho da graça, eu sou doutor. Eu sou douto no Evangelho da Graça. Eu conheço o Evangelho da Graça. Eu conheço o plano da redenção. Não é porque eu sou melhor, não. É porque Deus teve misericórdia de mim e me deu ao seu Filho Jesus.
E porque Deus me deu ao seu Filho Jesus, eu creio em Jesus, eu creio no que Jesus fez por mim, eu creio na morte substitutiva de Jesus por mim, eu creio no que Jesus fez na cruz por mim, eu creio no que Jesus fez em vida por mim, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio no que a palavra diz que quando eu morro, quando Jesus morreu, eu morri com ele. Eu creio na palavra de Deus que diz que quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu creio na palavra de Deus que me diz o seguinte: onde Jesus está, eu estou, porque eu estou em Jesus. Eu creio na palavra, por isso que eu convoco todos os doutores da Igreja Adventista que quiserem debater comigo, que venham debater comigo, com base única e exclusivamente na palavra de Deus, não com base nos escritos dessa velha caduca chamada Ellen White. Olha, gente, é o seguinte, ela mesma declarou aqui agora, não tem em mente, que se os testemunhos não fossem de Deus, não havia meio termo. Ou era de Deus, ou era do diabo. Ela mesma declarou isso. O Herbert Douglas, neste livro aqui, ó, ele escreve isso. O Herbert Douglas, aqui neste livro Mensageiro do Senhor, ele diz isso. Eu não me recordo a página agora. Então, se os testemunhos não são de Deus, são de quem? Do diabo. Ela mesma diz isso. Ela mesma diz isso. Ela está chocando-se com a Bíblia. Quando ela diz que Jesus teve que pleitear com o Pai. Quando ela diz que Deus, Pai, relutou em entregar seu Filho para morrer por nós. Ela está indo na direção contrária daquela que a palavra de Deus afirma ser a verdade. Então é por isso que eu estou disposto a debater com qualquer doutor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é porque eu sou mais, não é porque eu sei mais, não é porque eu sou alguma coisa, não é porque eu possuo algum título acadêmico. Não, não é por isso. É porque eu sou douto na palavra de Deus. No Evangelho da Graça. Eu sei, eu conheço Deus no qual eu creio. Eu conheço Deus em quem eu creio. Eu conheço o plano da redenção, conforme exarado nas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia é a minha autoridade. É por isso que eu falo isso com tanta veemência. E muita gente acha que eu sou extremista, que eu sou fanático, que eu sou um desequilibrado. É por isso que eu sou veemente, eu sou enfático. Às vezes eloquente. A minha eloquência salta pelos poros. Mas é porque eu creio na palavra de Deus, não é na palavra de homem algum. Muito menos de Ellen White. Pelo amor de Deus. Então, amados, continuemos o nosso raciocínio com base em São João, capítulo 6. Aqui no capítulo 17 de João, onde Jesus faz aquela famosa oração intercessória, né? Antes de dar a sua vida em lugar do mundo. Jesus faz uma oração intercessória somente pelos crentes, somente por aqueles que criam nele e por aqueles que creriam nele, só. Jesus não faz uma oração pelo mundo inteiro. Jesus não faz uma oração pelo mundo inteiro. Aqui no verso 9, João 17, ele diz assim: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está afirmando no verso 9 aqui, amados irmãos, adventistas do sétimo dia, cabeça duras. Parem de brigar contra a palavra de Deus. Parem de brigar contra a palavra de Deus. Parem de esmurrar faca. Parem. Creiam na palavra, olha só. É por eles que eu peço. Jesus não pede pelo mundo. Jesus pede pelos seus. Por quem mesmo? Por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus só roga por aqueles que o Pai lhe deu. O Pai deu a Jesus? É por esses que Jesus roga. Porque Ele sabe
que Deus não quer que ele, o nosso Cristo amado, perca nenhum de todos os que ele, Deus, deu a Jesus. E olha o que Jesus nos diz aqui à frente, ainda em São João capítulo 17. Quando eu estava com eles, Jesus falando já como se já não estivesse com eles, né? Guardava-os no teu nome. Olha, guardava-os no teu nome. Guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi. Olha, e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Porque esta é a vontade de Deus. Que Jesus não perca nenhumzinho sequer. Jesus diz aqui, olha, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Filho da perdição. Nós já falamos sobre Judas aqui, né? Não vou falar sobre Judas agora. Nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus se perdeu. Porque esta é a vontade suprema de Deus, que Jesus não perca nenhum. Voltemos a João 6, verso 39. E a vontade de quem enviou é esta. Qual é a vontade de Deus Pai que enviou a Jesus? Sem relutância, sem ter lutado antes, como disse Ellen White. Qual é a vontade desse Deus maravilhoso que enviou a Jesus? E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você vai ficar com Ellen White? Você quer quebrar a cabeça ainda com Ellen White? Você quer quebrar a sua cabeça com Ellen White ainda? Por que cargas d'água você insiste em descrer da palavra de Deus por conta de Ellen White? Por quê? Por quê? Você quer ficar com Ellen White? Fica com ela somente naqueles pontos em que ela concorda com a palavra. Fique com ela somente naqueles pontos em que tudo que foi atribuído a ela se coadune com a palavra de Deus, ou seja, esteja de conformidade com a palavra de Deus. Então fique só nesses pontos. Mas naqueles que não estão de conformidade com a palavra de Deus, abandone isso, meu irmão. Abandone isso para ser feliz, para ter paz. Não é para sair da igreja, não. Quer permanecer na igreja? Você permanece na igreja se você quiser. Não tem autoridade para tirar ninguém, nem poder para tirar ninguém da igreja. Não é esse o meu propósito aqui. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o seu evangelho. Então, eu não estou aqui, eu tenho que repetir isso toda vez, defendendo nenhuma agremiação religiosa, nenhum nome, nenhuma denominação, a não ser o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome desse Deus trino maravilhoso, poderoso, que eu prego a sua palavra aqui. Ora, bolas, a palavra de Deus está deixando claro, claríssimo, que Deus não teve que relutar para entregar Jesus. Porque foi da vontade dele enviar Jesus para morrer em nosso lugar, em lugar de nós, que fomos presenteados por Deus a Jesus. Por isso nós cremos. Eu creio porque eu fui presente de Deus para Jesus. Se você crê em Jesus, é porque você foi presente de Deus para Jesus. E você tem que crer que Jesus não perderá a nenhum desses que Deus lhe deu. Não perderá. Porque se você crê que Jesus perderá, pelo menos um, você não crê na palavra. Você não crê em Jesus. É simples assim, meu irmão. É simples assim. Eu quero ler verso 44 e depois, aqui mesmo em João 6, tá?
aqui mesmo em João 6. E depois os versículos 64 a 66. Vamos ler primeiro João 6, 44, tá? Consubstando isso que a gente está falando. Jesus afirma aqui, olha, peremptoriamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Para ir a Jesus, é necessário a chancela do Pai. O Pai tem que levar esta pessoa a Jesus. Repito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não pode. É uma impossibilidade. Ninguém possui a capacidade de ir por si mesmo a Jesus, sem que o Pai antes o envie a Jesus. Ninguém por si mesmo vai a Jesus. É isso que nós estamos dizendo desde o início da TV Caminho Livre. Ninguém vai por si mesmo a Jesus. Para uma pessoa ir verdadeiramente, tá? Não é esses que Satanás envia para o seio da comunhão de crentes, não, o joio. Não, nós estamos falando de filhos verdadeiros. Ninguém tem o poder, ou seja, ninguém pode, ninguém tem a capacidade, ninguém tem a aptidão natural de ir por si mesmo a Jesus. O Pai tem que dar essa pessoa a Jesus, para que ela vá a Jesus. Ou seja, é da iniciativa do Pai conceder os filhos por quem Jesus morreu a Ele mesmo, a Jesus. O plano da redenção foi uma ideia do Pai, juntamente com o Filho, com o Espírito Santo. Ninguém elaborou da Trindade um plano da redenção sozinho e depois teve que convencer os demais membros da Trindade a aceitar o plano. Jesus não elaborou o plano e teve que convencer Deus Pai e Deus Espírito Santo desse plano. O Espírito Santo não elaborou o plano e depois teve que convencer Jesus e depois o Pai do plano. Deus Pai não teve que elaborar o plano e depois convencer Jesus e o Espírito Santo desse plano. O plano da redenção é um plano trinitário. E só se realiza, só se concretiza com o trabalho de Deus, do Deus trinitário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estou falando isso aqui sem querer ofender os unitaristas, tá? Não mexam comigo não, pelo amor de Deus, eu não estou afrontando vocês não. Estou pregando o evangelho aqui, entendeu? Se vocês não creem na Trindade, problema de vocês. Se eu creio na Trindade, problema é meu. No contrário, não é um problema, para mim é uma benção. Então não mexam comigo não. Não estou ofendendo ninguém. Não quero, minha conversa não é com unitarista aqui. Entendeu? Minha conversa é com o adventista do sétimo dia que crê na Trindade. Certo? Então os unitaristas, eu lhes dou o direito de vocês não me cutucarem. Então voltemos à palavra. Repetindo de novo. Não é possível. É a palavra que eu estou lendo, meu Deus do céu. Olha, Jesus afirmando, ninguém pode. É uma impossibilidade natural do ser humano ir a Jesus. Olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus não levar X a Jesus, X não irá a Jesus. X pode até fazer parte da comunhão de crentes, pode até ir para a igreja, X pode até se batizar, X pode até pregar evangelho, X pode até ser pastor, X pode até, entre aspas, curar, X pode até falar línguas, entre aspas, também, X pode até fazer sinais, entre aspas, também. Mas esse X, ele não está lá porque foi o Pai que enviou, está lá porque nós sabemos quem foi que enviou o X para fazer parte da comunhão de crentes. Nós sabemos. X não é verdadeiro filho de Deus. Pode ser o joio. Entendeu? Vocês estão entendendo? O fato é que nós temos que entender o seguinte, olha, Jesus está falando de filhos verdadeiros. Certo? Ninguém pode vir a mim de verdade, né, se o Pai que me enviou não o trouxer. É uma impossibilidade, gente. Não sou eu que estou falando. Vocês vão crer em Jesus Cristo ou vão crer em Ellen White? Ou vão crer no que um pastor arminiano está dizendo para vocês?
Hein? É a palavra de Deus. Olha os versos 64 a 66. Aí mesmo, de João 6. Mas há descrentes entre vocês. Não é isso que eu estou falando aqui? Jesus sabia quem era verdadeiro filho dele e quem não era. No meio daqueles que o seguiam, no meio daqueles que se autodeclaravam, não, eu sou discípulo desse Jesus maravilhoso a quem a gente segue. Só que seguiam em busca do pão e do peixe. Só que seguiam em busca de alguma vantagem temporal que Jesus pudesse lhes dar, porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de fazer sinais, de curar. Obviamente eles pensavam também que Jesus pudesse ter o poder de libertá-los do jugo romano, e obviamente, estando com Jesus, Jesus lhes galardoaria, quem sabe, com um cargo no seu reino, né? Com um privilégio, não é verdade? Jesus, olha só, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia, olha o verso 64, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Sabia desde o princípio, meu Deus do céu. Sabia, por quê? Porque Jesus é Deus e Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabia, Jesus sabia quem era crente verdadeiro, quem não era. E olha que mais. E prosseguiu, verso 65. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então por quê? É porque eu sei quem é verdadeiro filho de Deus, quem não é. É porque eu sei quem verdadeiramente crê em mim e quem não crê, diz Jesus. Que eu estou dizendo isso para vocês, olha. Ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ninguém poderá ir a Jesus se o Pai não der esse alguém a Jesus. Não adianta. Não pode. Não tem poder. Os verdadeiros. Porque como o próprio Jesus diz aqui, o joio estava ali no meio. O joio foi a Jesus e seguia Jesus, mas era joio. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a grandiosidade do que Jesus está dizendo aqui? Aí ele diz assim, ó, diante disso, aí o apóstolo João escreve, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ora, por que esses muitos discípulos abandonaram e já não andavam com Jesus? Porque Jesus deixou bem claro uma coisa, olha, eu sei desse grupo que me segue aqui, que se contam aos milhares, eu sei quem verdadeiramente crê em mim e quem verdadeiramente não crê em mim. Logo, aqueles que não criam verdadeiramente nele, que eram joio, que foram enviados ali por Satanás, eles picaram a mula, botaram a violinha no saco e cascaram fora. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam enganar Jesus. Eles podiam enganar os crentes, no âmbito humano. Mas enganaram Jesus, o Mestre, o Cristo, eles não podiam enganar Jesus. É por isso que eles botaram a violinha no saco e cascaram fora. Eles pensaram consigo mesmos no seguinte, olha, então agora acabou a nossa festa. Já que Jesus sabe quem nós somos de fato e verdade, por que nós vamos ficar seguindo ele? Vamos embora, cascar fora. Vamos caçar nosso rumo. Estão vendo? E quem é que permanece com Jesus? Somente aqueles a quem o Pai verdadeiramente deu a ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É por isso, meus irmãos, é por isso que Ellen White está errada em afirmar que Jesus teve que pleitear com Deus autorização para vir morrer no nosso lugar. É por isso que Ellen White e esse pseudo-anjo que disse a ela que, olha, Deus não entregou Jesus sem luta, ele teve que lutar muito, muito consigo mesmo para decidir se deixaria Jesus vir morrer por nós ou não. Ai, foi uma luta para o Pai. Meu Deus, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. O que Ellen White está falando é mentira. E se é mentira, nós sabemos quem é o pai da mentira. Ela está falando em nome do diabo e não em nome de Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Amados, eu vou ficando por aqui e volto com mais algumas considerações
da palavra de Deus e sempre que puder, eu ainda estou devendo aqui um vídeo onde eu vou tratar da questão da inerrância bíblica, tá? Porque, repito, eu afirmei num dos meus vídeos recentes, como eu já afirmei outras vezes, que para a Igreja Adventista a Bíblia é um livro errantista. A Igreja Adventista é, do ponto de vista teológico, porque muitos membros não sabem disso. A teologia adventista é errantista, certo? A teologia adventista não crê na inerrância bíblica. Então nós temos que explicar aqui, explicar e provar isso que nós afirmamos, porque o Rosinha, o doido, descontrolado, o maluco, né, que não é beleza, né, ele está me desmentindo, me chamando de mentiroso, falando que a Igreja Adventista não é errantista, não sei o quê, que eu sou mentiroso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O Rosinha é louco, né, é um retardado mental, é um desequilibrado, né, que acha que pode enganar a tudo e a todos, né? Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, o Rosinha não pode enganar. O Rosinha engana joio, mas os que creem em Cristo Jesus, Rosinha não pode enganar. Não é não, Rosinha? Vá cuidar da sua mente porque você espirocou de vez, Rosinha. Você é um retardado mental, você é um doente mental, tá certo? Vá cuidar da sua saúde mental para depois você vir a público dizer que você crê na palavra inerrante de Deus, tá? Para você a palavra de Deus não é inerrante. Tá bom, Rosinha? Maluco. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade. É você que está em busca daquilo que é verdade, não daquilo que é mentira. É você que quer saber a verdade, custe o que custar. Doa quem doer, haja o que houver. É em nome de Jesus que eu peço a bênção dele sobre você. Amém.